A China está investindo muito em tecnologia de inteligência artificial e não apenas em gadgets e software, mas também no setor educacional. E agora entrou na sala de aula. Em algum lugar do mundo, máquinas trabalham em silêncio, construindo redes elétricas em órbita, controlando o tráfego em tempo real, projetando materiais que nenhum ser humano jamais imaginou. Não há coletivas de imprensa, nem lançamentos de produtos com pompa, apenas projetos, campos de teste e infraestrutura surgindo como se já estivesse atrasado. Isso não é um vislumbre do futuro, é uma lista do que já está em construção, e tudo vem de um único lugar, uma nação que não espera para alcançar os outros, mas corre para liderar. Vamos contar os sistemas que a China está construindo e que acabaram de chocar o mundo. Número 10. Interface cérebro-computador. Um operário pisca e um braço robótico se move. Em outro lugar, um paciente paralisado escreve palavras em uma tela sem tocar em nada. Isso não é sonho. São experimentos acontecendo discretamente em laboratórios chineses, onde a fronteira entre mente e máquina já está se desfazendo. O foco da China nas interfaces cérebro-computador, BCIs, não está em dispositivos de consumo. É médico, militar e industrial. Pesquisadores estão desenvolvendo sistemas que decodificam sinais neurais, às vezes de forma não invasiva, às vezes com implantes para controlar dispositivos externos ou restaurar funções perdidas. Isso não é só teoria. Testes clínicos iniciais e robôs guiados por ondas cerebrais já estão sendo testados em hospitais e fábricas. A maioria dos países avança com cautela na tecnologia neural, citando ética e riscos. A China está construindo antes da regulamentação, investindo em soluções de BCI escaláveis e exportáveis. O que está em jogo não é apenas o controle de máquinas, mas o controle da força de trabalho do futuro, um neurônio de cada vez. Número 9. Materiais projetados por inteligência artificial. Em laboratórios de pesquisa na China, baterias estão sendo projetadas em dias, em vez de décadas, enquanto modelos de IA prevêem novos materiais mais rápido do que qualquer ser humano seria capaz. Isso não são simulações abstratas, são ferramentas que estão ajudando químicos e físicos a descobrir supercondutores, semicondutores de nova geração e ligas resistentes à fusão. O processo funciona assim. Conjuntos massivos de dados sobre propriedades atômicas alimentam modelos de aprendizado de máquina que propõem estruturas moleculares otimizadas para tarefas específicas, alta tolerância ao calor, densidade energética, resistência magnética. Em vez de tentativa e erro, os cientistas começam com previsões direcionadas. Os supercomputadores da China, como o Tianhe e o Sunway, executam esses cálculos em escala sem precedentes. Por que isso é tão impressionante? Porque comprime séculos de ciência dos materiais em uma aceleração guiada por máquinas. Os materiais sendo imaginados hoje pela IA podem literalmente formar a estrutura de reatores de fusão, veículos hipersônicos ou estações de energia em órbita amanhã. Enquanto outros esperam por descobertas, as máquinas da China já estão inventando. Número 8. Sistemas autônomos em enxame. Centenas de máquinas, drones, veículos subaquáticos, robôs, estão sendo projetadas para se mover como um único sistema coordenado, sem líder, sem comandos diretos, apenas inteligência compartilhada, reagindo em tempo real. Isso é autonomia em enxame, e a China não está apenas teorizando, está testando em céu aberto, mar aberto e além. Contratadas de defesa e laboratórios de pesquisa chineses já demonstraram enxames de drones lançados de caminhões e aeronaves, coordenando-se para navegar, evitar ameaças e atingir objetivos. No Mar do Sul da China, veículos subaquáticos autônomos imitam cardumes de peixes, mapeando o oceano e transmitindo dados sem intervenção humana. O segredo? Tomada de decisão local, impulsionada por aprendizado de máquina, não por controle remoto. Sistemas em enxame são radicalmente resilientes. Se uma unidade falha, as outras se adaptam. A maioria dos países limita essa tecnologia aos laboratórios. A China simula condições de combate, porque no futuro, a superioridade não virá de um míssil maior, mas de um grupo mais inteligente. Número 7. Cérebros de cidade com IA. Você pisa na faixa de pedestres.
câmeras piscam, o tráfego desacelera. Em outro ponto da cidade, uma ambulância muda de rota antes mesmo da ligação terminar. Esses não são sistemas isolados, fazem parte de algo maior. Em cidades como Hangzhou, a China transformou a gestão urbana em um algoritmo vivo e em constante aprendizado. O City Brain, projeto liderado pela Alibaba em parceria com governos locais, conecta dados em tempo real de câmeras de trânsito, sensores e serviços públicos a um sistema nervoso central de inteligência artificial. Ele não apenas observa, ele decide, redireciona o tráfego, ajusta semáforos e até alerta os serviços de emergência antes que os humanos relatem o problema. A maioria das cidades apenas encaixa tecnologia em sistemas antigos. A China constrói do zero, com inteligência embutida no núcleo. O resultado? Cidades que reagem, cidades que aprendem, cidades que se autogerenciam, com menos humanos no controle e muito mais máquinas por trás das cortinas. A próxima sessão vai além do concreto, entra no código puro. Número 6. Redes de comunicação quântica. Algumas mensagens não estão apenas criptografadas, elas são fisicamente impossíveis de interceptar. Essa é a premissa por trás da comunicação quântica, e a China já está colocando isso em prática. Em 2016, eles lançaram o Mícius, o primeiro satélite quântico do mundo. Desde então, vem construindo discretamente a rede quântica mais avançada da Terra. Diferente da criptografia convencional, a distribuição de chaves quânticas depende do comportamento de partículas como os fótons. Se interceptada, a mensagem se autodestrói, sem quebra de senha, sem segunda chance. A China já conectou Pequim e Xangai com linhas de fibra óptica quântica e trabalha para expandir a cobertura entre cidades e instituições críticas. Enquanto outros fazem experimentos em laboratório, a China está cabeando seus sistemas governamentais e financeiros para a resiliência quântica. Não se trata de uma internet mais rápida, é uma internet impossível de espionar, e isso faz toda forma de comunicação parecer de repente vulnerável. Número 5. Fábricas escuras. Existe um tipo de fábrica na China onde as luzes permanecem apagadas. Não porque alguém esqueceu de acender, mas porque não há ninguém lá dentro. São as chamadas fábricas escuras. Linhas de produção totalmente automatizadas, onde máquinas constroem, movimentam e embalam sem um único humano no chão. Em lugares como Dongguan, Shenzhen e Suzhou, fabricantes estão adotando automação no escuro para escalar a produção enquanto reduzem custos trabalhistas e taxas de erro. Robôs industriais executam tarefas que vão da micromontagem à logística de armazém, guiados por sistemas de controle de qualidade alimentados por inteligência artificial. Quando ocorrem erros, ferramentas de manutenção preditiva os identificam antes que qualquer humano perceba. Enquanto outros países debatem a ética da automação da força de trabalho, a China está construindo a infraestrutura de uma indústria onde humanos são opcionais. Sem sindicatos, sem faltas, sem hesitação, apenas máquinas operando em silêncio e em coordenação. A era da mão de obra humana definiu o século passado. Este século talvez nem precise da gente na sala. Número 4. Tório e energia nuclear de nova geração. Enquanto o mundo hesita em relação à energia nuclear, a China está construindo um tipo diferente de reator, que não entra em colapso e não precisa de urânio. Em um deserto próximo ao Planalto tibetano, o primeiro reator experimental de sal fundido com tório da China já está em operação. O tório é abundante, mais seguro e mais difícil de transformar em arma. Reatores de sal fundido operam sob pressão atmosférica, o que reduz o risco de explosão. O reator piloto da China, em Gansu, marca o início de um movimento nacional em direção a sistemas nucleares pequenos, escaláveis e exportáveis, capazes de abastecer regiões remotas ou cidades inteiras sem combustíveis fósseis. A maioria dos países mal financia essas ideias. A China está refinando discretamente esses conceitos até virarem infraestrutura utilizável. Com a crescente demanda global por energia e a urgência climática, isso não é apenas um experimento de energia limpa, é um projeto de energia nuclear sem medo, e a China quer ser dona da patente. Número 3. Plataformas hipersônicas e de quase espaço. A Mach 10, o ar se transforma em plasma, o radar para de funcionar. Sistemas de defesa reagem tarde demais. É esse o território que a China está explorando. Veículos planadores hipersônicos e plataformas de quase espaço que não apenas escapam da detecção, mas a superam. Em 2021, a China teria testado um veículo planador hipersônico com capacidade nuclear que orbitou a Terra antes de descer sobre seu alvo.
Uma manobra que pegou o exército dos Estados Unidos de surpresa, segundo eles próprios admitiram. Mas isso não foi um caso isolado. A China está construindo um ecossistema em camadas, planadores de baixa órbita, drones de alta velocidade e plataformas de grande altitude que flutuam silenciosamente entre a atmosfera e o espaço, ideais para vigilância ou entrega de longo alcance. Enquanto outras potências redigem tratados e alertas, a China constrói o hardware. Isso não é sobre mísseis mais rápidos, é sobre redefinir o que significam distância e tempo de resposta. E se você achou isso ambicioso, o próximo passo quer engarrafar uma estrela. Número 2. Fusão nuclear. Por alguns segundos, em um laboratório em Hefei, as temperaturas ultrapassaram 160 milhões de graus Celsius, mais de 10 vezes o calor do núcleo do Sol. O reator era o IST, Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, a máquina experimental de fusão da China, apelidada de Sol Artificial Chinês. E o que ele fez não foi ficção científica, foi uma faísca da energia do futuro. Diferente da fissão nuclear, que divide átomos e gera resíduos perigosos, a fusão os funde. O mesmo processo que alimenta as estrelas. A China corre para sustentar essa reação tempo suficiente para torná-la viável. Com o IST e o reator CFETO, China Fusion Engineering Test Reactor, em desenvolvimento, o país pretende dominar a fusão contínua e levá-la à escala de rede elétrica nas próximas décadas. A maioria dos países financia a fusão com cautela. A China financia de forma estratégica, como peça-chave de sua futura dominância energética. Porque, se a fusão funcionar, a escassez de energia acaba. E se a China for dona dessa conquista, ela não vai apenas iluminar suas cidades. Pode abastecer a nova ordem global. Número 1. Energia solar baseada no espaço. Em um deserto na província de Sichuan, engenheiros montam antenas, não para receber sinais, mas para receber eletricidade do espaço. O projeto chinês de energia solar baseada no espaço tem um objetivo ousado: transmitir energia limpa e contínua de satélites diretamente para a Terra. Diferente da energia solar terrestre, os painéis em órbita não sofrem com a noite ou o clima. Um satélite pode captar energia 24 horas por dia, convertê-la em micro-ondas e transmiti-la para uma estação no solo. A energia recebida é então reconvertida em eletricidade e distribuída para a rede. O plano da China: lançar satélites de teste no final da década de 2020 e escalar para estações espaciais de gigawatts até 2050. Isso não é um projeto espetacular para aparecer, é uma estratégia para superar os limites terrestres, solo, armazenamento, nuvens e redesenhar a logística energética global. Se der certo, a China não vai apenas liderar em energia limpa, vai ser dona da rede elétrica mais valiosa de todas: o espaço. A China não está tentando impressionar você. Está construindo sistemas tão vastos e fundamentais que, quando o resto do mundo começar a debatê-los, eles já estarão operacionais. A pergunta não é se esse futuro vai funcionar, é quem vai acordar dentro dele. Comente o que mais te chocou e não pisque. A próxima onda já começou. Inscreva-se para ficar à frente dela.